Bem-vindos à nossa Quinta Misteriosa. E na quinta de hoje falaremos sobre o filme mais aterrorizante da história do cinema. Sim, Exorcista, filme de 1973. Mas não única e exclusivamente só do filme. Falaremos também de toda a sua história por trás e de quem deu origem a esse filme tão aterrorizante. Para quem não sabe, O Exorcista é sim baseado em fatos reais. Mas o que muita gente não sabia até o ano de 2023, por causa de sua morte, era a identidade de quem deu origem a esse filme. Porque somente após o seu falecimento, em 2023, a identidade do menino Roland Doyle foi finalmente divulgada. Para vocês terem uma ideia, até então, até 2023, ninguém sabia sua identidade. As pessoas usavam um nome fictício, porque a história foi tão tenebrosa que aconteceu com esse garotinho, que a Igreja Católica que fez os exorcismos, a imprensa da época e até mesmo os diretores do filme Exorcista, que trocaram um menino por uma menina justamente para não fazerem essa ligação, resolveram todos em comum acordo não revelar a identidade do garoto. Mas hoje nós sabemos sua identidade e revelaremos todos os detalhes para vocês. Fala, curiosos! Hoje é dia de vídeo misterioso aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você curtisse, compartilhasse, ativasse o sininho, comentasse bastante, porque isso nos ajuda a crescer cada vez mais. Hoje é um dia de mistério, então eu nem rodarei a vinheta. Cadê? E aí, tava legal? Tava legal? Vou começar. Sem mais delongas, sem papinho, porque hoje o vídeo é sobre o Exorcista. Então roda a vinheta, que eu tô curioso. Antes de começar o assunto principal do vídeo de hoje, que é a história real do menino que deu origem a esse filme marcante de terror e suspense, eu gostaria de falar um pouco sobre o filme e sobre todo o mistério por trás do filme hollywoodiano que gerou muita polêmica. Existiram mortes entre os produtores misteriosas, um padre teve que benzer o local de gravação, além de usarem sons de porcos sendo abatidos para fazer os efeitos sonoros do filme. Isso e muito mais nós falaremos aqui no vídeo de hoje. O filme conta a história de uma atriz que começa a perceber que sua filha de 12 anos está tendo comportamentos diferentes do normal, comportamentos anormais. Então ela decide consultar um psiquiatra, um padre, e depois de tudo isso, eles acabam recorrendo a um sacerdote especialista em exorcismo para tentar resolver ali o problema da possessão demoníaca daquela garota. Esse clássico de William Peter Blatty arrastou multidões e também gerou muita polêmica. Nós temos que atentar ao fato de que o filme foi rodado lá em 1973. Imagine falar de exorcismo, demônio, possessão naquela época. Gerava realmente muita polêmica. Se hoje em dia já é um tabu, imagine em 1973. Começando pela atriz principal, que tinha apenas 15 anos e sofreu uma perseguição tremenda. O nome dela é Linda Blair e vocês sabem como o povo é sem noção, né? Começaram a perseguir a garota, dizendo que ela tinha pacto com Satanás, de que o filme foi muito pesado por causa dela. Mas não, ela só estava fazendo o papel dela e um papel excelente, né? Ela realmente retratou ali uma menina possuída por algo sobrenatural. Mas vamos atentar um pouco aos fatos estranhos que aconteceram no set de filmagens, começando por um incêndio misterioso e acidentes. Durante todo o tempo de gravação aconteceram acidentes que ninguém conseguia explicar. Câmeras que caíam, machucavam as pessoas, pessoas que caíam de escadas, entre outras coisas. Além disso, o filme tem dois produtores que morreram de formas misteriosas logo após as filmagens. Um morreu de uma suposta gripe, o outro morreu, entre aspas, de causas naturais. Mas algo bem estranho se a gente for pensar que foi bem rente ali ao final da gravação, das gravações, né, do filme.
E o som gerado pela garotinha ali de 15 anos, óbvio que aquele som não era dela, mas também não era efeito especial, não. Eles contrataram uma atriz chamada Mercedes McBride, que teve que tomar uísque, fumar bastante cigarro e comer ovos podres para gerar aquela voz rouca, aquela rouquidão que parece até mais de um homem do que de uma mulher. Vocês vão percebendo que esse filme vai ligando uma coisa na outra e vai ficando realmente muito pesado. O filme vai ficando tão pesado que eles chamaram um padre exorcista, especialista em exorcismo, um padre real mesmo, não um ator, para exorcizar o local de gravação. Mas o padre achou melhor não exorcizar, só abençoou ali os equipamentos e as pessoas. E o caso mais chocante do filme, o filme fictício ali, é que um ator, Paul Bitson, que fez uma breve participação no filme em 1973, esse ator, ele anos mais tarde foi condenado pelo assassinato de um homem e ainda foi ligado, mas sem provas, a ser um serial killer da época. Olha que coisa maluca que esse filme trouxe, né? Que pesado. Set pegando fogo, pessoas se machucando, dois atores morrendo misteriosamente anos após, um ator se tornando um assassino condenado. É muito estranho mesmo. Mas o que é mais estranho é a história que fez o filme, o livro se tornar real. Porque, para quem não sabe, a história dessa menininha retratada, que na verdade é um menino, só que eles preferiram colocar uma menina justamente para não levar o caso até esse garoto. Bom, vocês podem estar meio confusos, pois na introdução, lá no começo do vídeo, eu disse que a gente já sabe da identidade dele. Mas há pouco eu disse que os diretores trocaram um menino por uma menina no filme para justamente não ligarem uma coisa a outra e chegarem à identidade do garoto. Mas então, como eles fizeram essa história e como eles fizeram livros e o filme, etc. Por causa de um padre chamado Raymond Bishop. Ô, cabeça, minha jota. Vai, viu? Sai de dentro, meu horário. Esse padre, ele era de uma universidade, de São Louis, e um de seus alunos era primo de Roland, um menininho que estava ali passando pelas experiências demoníacas. E ao ficar sabendo desse caso através desse primo, que era seu aluno, ele ficou muito interessado pelo caso e pediu autorização da universidade para fazer uma visita. Chegando lá na casa de Roland, ele ficou apavorado, porque, segundo os seus relatos, a cama do menino balançava, se mexia, o menino se contorcia, objetos caíam no chão e, segundo ele, após ele, com uma cruz de água benta, abençoar ali o menino, fazer uma oração, o evento se cessou naquele momento. Mas é claro que isso mexeu muito com a cabeça de Raymond, que de pronto já chamou um padre mais experiente, o padre William, que era ali meio que um reitor da universidade, era um padre que tinha passado já pela Segunda Guerra Mundial, um padre de 52 anos na época, e tinha muita experiência com o exorcismo e essas coisas mais pesadas da igreja. Então esse padre William vai até a casa de Roland, e chegando lá ele se depara com algo que, mesmo para ele, um padre experiente em exorcismo, ele nunca havia visto na vida. A cama revirando, o objeto sendo jogado, o menino vomitando neles. E o pior, riscado no menino uma cruz, riscado mesmo, assim, carne viva, impressionante. Ele se impressionou, então eles resolveram fazer ali um extensivo, né, de, podemos dizer assim, de exorcismo com o garoto. Eu já falei sobre o filme, os padres e como iam começar esses exorcismos. Entendam que eu estou tentando fazer uma cronologia para que vocês entendam tintim por tintim, certo? Então agora eu vou falar sobre o garoto e como tudo isso começou na vida dele. Roland Doyle era uma criança como qualquer outra, um adolescente, pré-adolescente, né, com 14 anos, como qualquer outro. Ele tinha amigos, tirava boas notas, era feliz com sua família. E toda a sua família, aliás, praticamente toda a sua família era da igreja, era luteriana. Apenas uma tia, e essa tia é essencial nesse processo, segundo todos os relatos, para que Roland chegasse a esse abismo espiritual. Ela gostava mais do lado excêntrico da coisa, exótico da coisa espiritual. E essa tia teve bastante influência na criação de Roland. Então, essa tia apresentou o tabuleiro Ouija para Roland. Para quem não sabe, o tabuleiro Ouija ele foi bem difundido ali em 1949, quando esses fatos aconteceram.
E em 1949 era logo após a Segunda Guerra Mundial. E ele ficou bem difundido nessa época porque diziam que esse tabuleiro fazia você se conectar com o mundo dos mortos, né? Você falar com algum ente querido. E pense, numa época que muitas pessoas, por causa da guerra, perderam seus entes queridos, fazia total sentido esse tabuleiro ser muito famoso e ficar difundido na época. Então, essa tia apresenta o tabuleiro para Roland e ele passa a ter comportamentos estranhos, principalmente porque essa tia também morre no meio desse percurso. E a partir daí, sua mãe relata que Roland mudou completamente da água para o vinho. O menino começou a ficar introspectivo, perdeu suas amizades, teve problema na escola com notas e o pior, dentro de sua casa o bicho pegava literalmente. Sua mãe disse que o menino ficava extremamente nervoso, perdia noites de sono, a sua cama fazia barulhos estranhos à noite, objetos quebravam no meio da noite, barulhos estranhos começaram a atormentar a vida do menino e de sua mãe. Foi aí que ela foi atrás dos padres e também de um psiquiatra. Esse psiquiatra não acreditava na possessão demoníaca do menino. É claro que é muito difícil, nós sabemos que grande parte do corpo médico não acredita nessa parte espiritual, acredita mais na parte científica, é óbvio. E para ele, esse caso do menino foi pela perda da tia. Segundo esse especialista, ele entrou ali num transe emocional e queria se mostrar de alguma forma. Mas uma coisa esse psiquiatra não conseguia responder de forma alguma, de como o menino se marcava. Porque, veja bem, ele ficou internado sob supervisão de alguns médicos e de sua família, de sua mãe, médicos e outras pessoas. E durante essa internação, o menino continuava aparecendo com muitas marcas. Aí você pode se perguntar, tá, mas ele podia se marcar. Só que, gente, eram marcas gigantescas, com escritas demoníacas nas suas costas. Como que um garoto de 14 anos ia escrever perfeitamente em suas costas coisas cortando, né? E outra, todo mundo estava ali, né? Sua mãe. E isso o médico realmente não conseguiu explicar na época. E nesse vai e vem, imaginem só a família, gente. Era perseguida ali no bairro. Achavam que eles tinham um pacto com Satanás, que eles eram satanistas, que crianças que sumiam ali da região já faziam ligação com a família do menino. E falem sério, parece que a gente não evoluiu nada. A gente vê muitos casos hoje em dia de pessoas sendo acusadas injustamente disso, né? A gente precisa evoluir, né? Uma hora ou outra. Então, essa família, vocês imaginem o quanto ela sofreu. E se eu falei lá no começo que a menininha Linda Blair, que fez só o papel ali do Roland, foi perseguida, imaginem eles todos. Graças a Deus, a identidade dele conseguiu ser preservada. Voltando ao exorcismo dos dois padres que duraram em média ali 60 dias, isso mesmo, 60 incessantes dias para conseguir que o menino se recuperasse dessa possessão. A Universidade de São Luís escreve que essas sessões de exorcismos elas foram feitas em diversos lugares para que o menino se distraísse e a coisa ficasse um pouco mais leve. Mas o padre Bishop diz que em vários desses lugares as coisas continuavam cada vez pior. Em um retiro que eles foram tentar fazer com que o menino ficasse ali da igreja, ele tentou se atirar de um barranco. No dia da Páscoa, o menino ficou extremamente atormentado, ao ponto deles terem que interná-lo no hospital da universidade. E chegando lá no hospital, acontecem experiências mais aterrorizantes que o padre de mais idade, ali, experiente em exorcismo mesmo, o padre William, teve na vida. Durante uma conversa ali com Roland, o padre começa a perguntar quem é que estava no corpo dele, qual era o demônio, e o demônio, né, então o menino Roland responde ao padre dizendo: eu só vou dizer uma coisa, desse menino eu não vou sair, eu posso não aparecer muito ou não aparecer, mas eu sempre estarei aqui. E após o menino entre aspas, entendam dizer isso, né, eu nunca vou sair do corpo dele, o padre Bishop diz que eles foram tomar um café, voltaram e quando era perto da meia-noite, ali, 2, 3 minutos para meia-noite, o menino gritou com uma outra voz, mais rouca: Satanás, Satanás. Tipo, respondendo à pergunta do padre William teria feito tempos atrás. E nesse momento o padre William disse, né, eu sou o arcanjo Miguel, anjo Miguel, sai desse corpo em nome de Dominus. Né? E aí o menino dormiu e quando acordou disse que teve um sonho, que o anjo Miguel, arcanjo Miguel, teria derrotado então Satanás.
Gente, era tão mais fácil lá no primeiro dia falar sai em nome de Jesus, que teria economizado um tempinho aí. Na Bíblia diz que a gente tem poder para expulsar demônios em nome de Jesus, em nome dele. Ele deixou esse poder para cada um de nós, tá? Não precisa ser padre, pastor, nem nada do tipo. Você tem esse poder de expulsar algum demônio aí que apareça na sua casa, beleza? E para finalizar o vídeo, nós vamos falar sobre um pouco que nós pesquisamos aqui sobre a vida de Roland Doyles, que não tem muita coisa, tá? Ele, como eu disse lá no começo do vídeo, ele acabou se tornando um engenheiro científico da NASA ali, que fez a primeira missão de Apollo 11. Coisa louca, né? Ele conseguiu dar a volta por cima aí desse trauma vivido pela sua vida. Ele morreu em 2020 ou 2021 ou 2023. Entendam, nós pegamos os dados principais da BBC News Brasil, só que pegamos de outros sites também. E, gente, uma pessoa que viveu no anonimato mais de 80 anos, entendam que algumas divergências irão aparecer em sua história, tá ok? Mas é mais ou menos isso. Ele conseguiu dar a volta por cima e não temos mais muito o que falar sobre sua vida. Só que ele foi inspiração para o maior filme de terror da história de Hollywood, tá bom? Tem o que falar? Não, é falar pra você falar que isso foi porque a esposa falava que ele não acreditava que foi possuído por um demônio. Eu não sei se tem esse A esposa dele. A esposa, não era a esposa que tinha falado? Não. Que esposa, mano? Ninguém falou de esposa, tá viajando. Então é isso, curiosos. Curiosos misteriosos hoje. Nós vamos ficando por aqui com a nossa quinta misteriosa. Eu gostaria de pedir o seu like, a sua compartilhação. Eu sempre falo isso, essa palavra não existe, Jesus do céu. Então é isso, curiosos misteriosos. Nós vamos ficando por aqui com a nossa quinta misteriosa. Eu gostaria de que você compartilhasse, deixasse o seu like, o seu comentário. E o que eu posso dizer é um até breve, misteriosos. Valeu!